Graça e paz, família. Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. E muitos sabem que nosso estudo aqui, tudo que acontece aqui nesse canal, aqueles que seguem o canal, sabe que nós sempre colocamos alguma coisa aqui, né, fazemos um estudo baseado em perguntas, né, que eu recebo. Nós vamos ler uma passagem aqui. Eu peço que leia a partir do verso 22 do livro de Êxodo, mas eu vou ler uns 2 versículos aqui só para introduzir, né? Depois um bate-papo, ok? Vamos lá. Êxodo capítulo 30, versos de 22 em diante. Êxodo 30, versos de 22 em diante, ok? Vamos lá, 22. E prosseguiu dizendo o Senhor a Moisés: quanto a ti, reúne as seguintes quantidades de especiarias aromáticas de primeira qualidade: 6 quilos de mirra, 6 quilos de mirra virgem e líquida, né? 3 quilos de canela, 3 quilos de cálamo, balsâmico aromático. E por aí vai, né? Os outros versículos. É sempre bom ler até, no mínimo, até o 23, porque diz o seguinte: nós vamos falar aqui um pouco sobre que Deus prescreveu maconha na Bíblia. Maconha, droga na Bíblia. Então é sempre bom ler do 22 ao 30, 33, né? Ou ler do 22 em diante direto para entender direitinho como é que é isso. Lá no verso 33 diz também que é o seguinte: quem fizer uso do que ele está falando aqui para Moisés de uma forma diferente e profana será exterminado do seu povo, ok? Vamos lá novamente. E prosseguiu dizendo o Senhor a Moisés, 22, né? Quanto a ti, reúne as seguintes quantidades de especiarias aromáticas de primeira qualidade: 6 quilos de mirra líquida virgem, né? 3 quilos de canela, 3 quilos de cálamo, aí em cima disso que a gente vai trabalhar, balsâmico aromático, 24, 25 e aí por diante, tá? E quem fizer uso disso de uma forma diferente vai ser exterminado do seu povo, assim diz Deus. Está em Êxodo, hein? Antigo pacto, desde lá ele já tem avisado, mas muitos não entendem. Então, bom, para isso agora nós vamos fazer o seguinte: agora nós vamos discorrer um pouquinho a respeito dessa passagem que a gente leu aí. Existe uma alegada base acadêmica para essa crença falsa, né? Ela diz que as palavras hebraicas, né, Cané e Bozem, em Êxodo 23, que se refere à maconha, esse cálamo, né? Cannabis, dependendo da tradução. Especificamente ao cânhamo, né? Observe a aparente semelhança nas palavras cané, bacém e cannabis. Um itálico meu, né? Maconha e do cânhamo. Isso é uma prova, uma alegação certa? Ligou aí um pastor perguntando para mim, né? Ele não se identificou, só disse de onde que, quer dizer, de que igreja que era e o nome José Antônio, mas não me deu mais detalhes. Então eu já sei muito bem do que se trata, né? Quer dizer, a gente não pode. Bom, ele estava falando para mim a respeito de que Deus havia instituído, ele ordenou a Moisés para usar maconha. Então isso, na minha opinião, não é verdade, segundo a Bíblia. Ou tem um site com o nome de Herb Museu, foi em 36, onde uma professora polonesa, pouco conhecida, né, chamada de Sara Benetova, né, mais tarde conhecida como Sula Bennett, ela escreveu o seguinte: foi daí que surgiu isso, né? Que pessoas mal informadas, se dizendo pastores, caem nessa. Ela disse assim: o caráter sagrado do cânhamo, da maconha, do cannabis,
nos tempos bíblicos é evidente em Êxodo 30, 22, 23, onde Moisés foi instruído por Deus a ungir a tenda da reunião e todo o seu mobiliário com um óleo especialmente preparado, contendo maconha, cânhamo, cannabis. Outros estudiosos hebreus supostamente confirmaram isso. É claro que, com a crescente popularidade da maconha na cultura de hoje, argumentos como esse apelam para os cristãos que querem ficar chapados. Não somente alguns estados, né, como nos Estados Unidos, aprovaram a lei da maconha, né, mas também o próprio Deus. Assim diz eles. Ok. Um site proclama em negrito, em letras grandes, vermelhas e garrafais, o seguinte: o fato é que o óleo santo continha 6 libras de maconha com outras especiarias, por isso que eu digo para ler do 22 em diante, né? Para saber quais são essas todas, tem um monte de especiarias que Deus ordenou a Moisés para ungir a tenda. O fato é que o óleo santo continha 6 libras, né, que nós já falamos, 6 libras de maconha, com outras especiarias cozidas em 1 galão de azeite. O óleo santo de Deus seria ilegal para se obter hoje. Realmente, né? Durante alguns anos, né, que eu cheguei até a usar droga também, há muitos anos atrás, a gente tinha a sensação de que estava numa atmosfera perfeita, né? Em eventos assim com mais de 2.000 pessoas, onde tinha show de rock, luzes, artistas. Mas na realidade era um paraíso hippie, né? O lugar cheirava maconha. Seria assim que o antigo templo cheirava em Jerusalém. Também os sacerdotes tinham utilizado o cogumelo também. Sacerdotes, pastores, líderes, apóstolos, assim por diante. Essa conexão, ela não existe, não é bíblica. Voltando à realidade, a suposta conexão entre esse cannabis, né, cânhamo, maconha, não existe. A gente pode notar que esse hebraico, né, canibocém, são 2 palavras em hebraico, não uma. E as palavras são facilmente traduzidas. Canê significa talo, né, ou junco, e bozem significa cheiro doce. Alguns estudiosos traduzem as palavras juntas, né, para se referirem a uma cana aromática ou cana de cheiro, e outros cálamo doce ou cálamo perfumado. Mas nenhum único lexo acadêmico de hebraico bíblico no mundo conecta essas palavras. Quando a gente fala, né, eu sou formado em bacharelado, porque não sei o que, teologia, enfim, mas nada disso, nada consta. E eu não sou formado na faculdade de Deus, do próprio Deus, não a faculdade orientada pelos homens, que também pouco importa. Eu sempre falo Gálatas capítulo 3, versos 23 e 24, ou 24 e 25, que seja. Que nós não precisamos mais de tutores só naquela época. Lembre-se que nós estamos lendo aqui Antigo Pacto, para que se entenda. Tudo isso já foi naquela época. Hoje, também é certo por várias razões fonéticas e linguísticas que a palavra maconha, cannabis, cânhamo, que vem do grego cannabis, não está relacionada a essas 2 palavras hebraicas. Não há mais conexão entre o hebraico canebozem e o grego cannabis do que entre as palavras Moisés e a palavra inglesa camundongos.
Tem alguma coisa a ver? Não tem, né? Pois é. Vamos lá. Quanto àqueles que não podem estudar a questão por si mesmos, observem cuidadosamente esse mandamento para Araão, o sumo sacerdote, e seus sucessores. Não bebereis vinho. Ai. Vamos lá. Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo. Quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Isso está lá em Levítico capítulo 10, versículo 9. Sobriedade era uma obrigação para aqueles que chegavam à presença de Deus. Isso faz com que a alegação de que o Senhor tenha mandado queimar grandes quantidades de maconha neste mesmo lugar sagrado, e ainda é mais ridícula, né? Certifique-se de não beber nenhum vinho ou bebida forte, mas vá em frente e cheire profundamente. Quando aqueles cristãos que acham que fumar maconha com moderação é bom, já que é legal em seu estado, eu vou deixar aqui uma palavra de cautela, né? Primeiro, a maconha continua sendo uma droga de entrada. Muitas vezes leva ao uso de outras drogas mais pesadas, além de se tornar viciante em si. Eu fui, Deus já, desde aquela época ele já tinha algo comigo, porque eu cheguei até LSD, né? Maconha e tal, e assim por diante. Vamos lá, porque maconha não chega a um certo ponto que ela já não faz mais efeito, aí você vai, gradativamente você vai subindo. Aí você chega nesse crack aí, para sair aí é só Jesus mesmo. Então veja bem, em segundo lugar, a maconha hoje é muito mais potente do que quando eu fumava, né? Há muitos e muitos anos atrás. Terceiro, novos estudos apontam para riscos de saúde e condução associados à maconha. Quarto, você terá dificuldade em cumprir o mandato bíblico de ficar sóbrio e vigilante. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Enquanto fuma um baseado, né? De qualquer forma, as pessoas terão que resolver a questão de fumar maconha, assim como resolvem a questão de beber. O assunto do uso medicinal da maconha é outra questão inteiramente diferente. Hélio, eu posso afirmar, dizer sem hesitação, é que Deus nunca prescreveu maconha na Bíblia como incenso para ser fumada em qualquer lugar da Bíblia. Isso é um fato, para ser fumada. Ele orientou Moisés para ungir, né? Não é nada disso. Para a gente passar aqui uma pazinha de cal, eu vou dizer para vocês algo assim um tanto pessoal, um tanto particular meu, né? Os resultados sendo submetidos para publicação mostram que as quais consumiram cannabis antes dos 18 anos. Essas aí, elas desenvolveram esquizofrenia aproximadamente 10 anos antes do que aquelas as quais não consumiam, mesma pessoa, na mesma idade. Os dados indicam que quanto maior a frequência de uso, menor a idade em que a esquizofrenia começa a se manifestar em seu estado. Nem nesse estudo, né, nem o uso de álcool, a genética prevê um tempo menor, apenas a maconha. A maconha é que ela
lógico, ela vai te levar exatamente a isso, a doenças, esquizofrenia e assim por diante, bem antes. Então as pessoas falam a respeito de que é um remédio, mas espera aí, remédio é uma coisa, Deus mesmo diz, nós lemos aqui, aquele que usar de uma forma diferente, isso vai ser exterminado, tá certo? Então, veja bem, quando se é feito como usado medicinalmente, aí é outra coisa. Isso vem de laboratório, pesquisas e tudo mais, aí beleza, né? Tá. Mas aí eu vou fumar, vou ficar chapado aqui porque é remédio. Então, não, negativo. Bom, vamos aqui. Para encerrar, eu amo ler esse verso. Amo ler isso aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler do 1 e 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 1 a 3. Concluindo, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor seja divulgada rapidamente e receba a devida honra, como aconteceu entre vós. Entretanto, o Senhor é fiel. Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno, né? Orai também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Então, quem tem fé, Gálatas 4, verso 31. Quem tem fé é filho da livre. Quem diz que tem da boca para fora e não tem da vive, lá no antigo pacto, é filho da escrava, queira ou não queira. Pode esbravejar, espernear, falar que não, que Deus é comigo, papapá. Não. Salvo, sempre salvo. Isso aí não tem como tirar. É isso mesmo. Só que você vai sofrer na carne. Vai viver na dependência de coisas que o homem tem feito. Que melhora uma coisa e piora 300 outras. Contraindicação chama-se isso. Lembre-se, Deus foi, é e será eternamente contigo. E os seus. E tem mais. Maconha nunca foi receitado por Deus na Bíblia. Esse verso tem que ser entendido. Por isso, se for ler fora do contexto, Deus era maconheiro. É isso que acontece. Mas se ler esses versos, do 21 do 22 em diante, aí você vai entender que não foi nada disso. Ok? Graça e muita paz. Meu nome é Hélio Gonçalves. E continue. Visualize. Se tiver alguma pergunta, me faça, como eu tenho recebido algumas aqui, que, como eu sempre digo, que até tem me ensinado, que às vezes tem coisas que a gente não sabe. Aí a gente vai procurar beleza pura, porque nós estamos aqui exatamente para isso, para estudar juntos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Nós não viemos aqui para contender, ou então ensinar, dizendo que eu sou bam. Não, negativo. Na graça não é assim que funciona. No sistema religioso, alguém sobe lá no púlpito, né, naquele altar lá, e fica com foco só para ele. Esse aí ele gosta. Que todo mundo olhe para ele e o que ele fala é lei. Graça e muita paz, diz a Bíblia. Deus, sai dela, povo meu.